Olá pessoal, dia 29 de março de 2021, estamos iniciando mais um momento de reflexão, os nossos encontros de todas as segundas-feiras, 10 da noite. Hoje estamos também ao vivo no Instagram, também aqui no Facebook. A gente sempre lembra que temos um canal no YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Se vocês ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam, acione lá o sininho para lembrar vocês quando nós fizermos as nossas transmissões, as nossas lives, vocês recebem lá o aviso. E a gente sempre pede para que vocês divulguem, né, esse nosso projeto, marquem seus amigos, compartilhem nos stories lá no Instagram, ou aqui mesmo no Facebook. É sempre importante, né? E vocês têm me ajudado muito nesse sentido. Vários de vocês compartilham os vídeos. É interessante que vocês marquem, né? Como eu já falei, que vocês marquem os seus amigos, que de repente é um tema que às vezes a gente lembra de alguém que, poxa, eu acho que esse tema aí tem tudo a ver com aquela pessoa. Então marque essa pessoa nos comentários. A ideia é exatamente essa, a gente poder, o máximo possível, levar essa proposta para um maior número possível de pessoas, né? Então eu agradeço muito, muito a vários de vocês que já fazem isso, mas a gente sempre fala, porque nunca é demais a gente tentar estender o alcance, né, desse projeto, né? Então estou vendo várias pessoas entrando aqui ao vivo, mas a gente lembra que tanto aqui no Facebook quanto também no Instagram, esse vídeo vai ficar disponibilizado para quem quiser ver depois. Mesma coisa lá no meu canal do YouTube, né? Muitas pessoas preferem ver depois, algumas pessoas não têm condição de ver ao vivo, mas tudo bem. Eu entendo que o alcance ele é o mesmo. É claro que eu acho também que é bem bacana sentir a presença de vocês. Eu sempre falo para que vocês deixem seus comentários. Enfim, é sempre muito bom ler através de ler as mensagens que vocês colocam aí para mim. Isso me dá um estímulo cada vez maior de eu poder realmente seguir essa proposta, que eu entendo que é algo muito bacana e que felizmente tem alcançado assim muitos bons resultados, né? Então estou vendo vários queridos aqui, não vou nem falar os nomes das pessoas que estão entrando, mas todos muito queridos. Agradeço de coração a presença de vocês e vamos nos preparar para nós, que não necessariamente apenas os que estão ao vivo, mas aqueles que vão ver depois. Também é interessante participar, abrir um espaço para essa harmonização inicial, essa preparação. Eu sei que muitos chegam às vezes correndo, entram, né, na live assim meio correndo, mas vamos tentar acalmar os nossos corações, a gente poder de alguma forma, enfim, estabelecer uma sintonia com aquilo que há de melhor, que não é o mundo físico que dá pra gente, realmente é através da transcendência a gente entrar em contato com essas energias poderosas que regem todo o universo. Então é muito importante que cada um de nós, nesse momento, nos dediquemos única e exclusivamente para esse momento. Então vamos sentir essas vibrações poderosas nos envolvendo, tomando conta de todo o nosso ser, de toda a nossa estrutura física, mental, espiritual, até para que nós possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que vou falar aqui para vocês. Então vamos fazer movimentos respiratórios que ajudem ainda mais a tranquilizar a nossa mente, a nos sentirmos totalmente envolvidos pela corrente poderosa desse projeto. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. Essa vibração, ela abraça todos vocês que estão envolvidos no projeto. Podem acreditar nisso. Não importa onde vocês estejam, essas energias, elas os alcançam. Então vamos fazer mais um movimento respiratório bem profundo, bem vagaroso,
e solta bem devagar. Muito bom podermos estar envolvidos por essa força, por essa energia poderosa. Graças a Deus. Vamos então já bem mais tranquilos, mais serenos. Vamos entrar então no tema da noite. É um tema, mais um tema bacana, palpitante, que eu escolhi a partir de um estudo de um grupo que a gente tem aos sábados e que tratou desse tema. Então eu aproveitei e peguei a carona, porque realmente é alguma coisa que, como sempre, toca a todos nós, né? Qualquer um de nós se vê tranquilamente envolvido por esse tema, que é a responsabilidade pelos nossos atos, né? Então, buscando a definição da palavra responsabilidade, né, eu vi várias, mas geralmente elas versam da mesma maneira: obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros, né? Então, muitas vezes nós temos sim responsabilidade por outras pessoas, né? Não necessariamente pais e mães responsáveis, né, por crianças, por adolescentes, né? Nós respondemos pelo que eles possam fazer, né? Mas também às vezes somos responsáveis pelo nosso grupo de trabalho, pela nossa equipe, né? Enfim, então essa obrigação de alguma maneira da gente responder, deixa eu só fechar aqui, responder pelas ações daquele grupo que está sob a nossa tutela, vamos dizer assim, né? E claro, responder pelas nossas próprias ações. É obrigação de responder pelas nossas próprias ações. É claro que dentro da sociedade nós temos responsabilidades a serem cumpridas, vamos dizer assim, né? Obrigações perante a lei ou perante ao bem-estar social. Enfim, então nós temos uma série de responsabilidades que nem sempre nós lembramos, né? Nem sempre nós conseguimos ter essa postura de responsabilidade. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que acabam não agindo da maneira que seria de uma forma mais clara para nós uma atitude de responsabilidade, né? Agora, é claro que a responsabilidade também não há como não pensarmos em termos de livre-arbítrio, né? Ou seja, nós temos um processo de escolhas constante, incessante. A todo instante nós estamos escolhendo, fazendo opções. Isso faz parte da nossa vida, né? Então, esse processo de escolhas constantes, na verdade, eles acabam criando uma maneira própria de cada um de nós sermos, né? Então, o que hoje eu sou e faço, naturalmente, é resultado de muitas escolhas que eu venho fazendo ao longo da minha vida, né? Agora, a gente sempre lembra que todas as escolhas, elas vão gerar consequências. Jamais podemos esquecer disso, né? Então, em função desse aspecto, ou seja, eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero fazer, né? E, por outro lado, eu entendendo que tudo aquilo que eu escolher fazer vai gerar uma consequência, então a reflexão de hoje vai ser muito em cima dessa questão, né? O quanto assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. O quanto nós efetivamente assumimos a responsabilidade por aquilo que a gente faz ou a gente fez, né? Então, será que nós temos essa postura de sempre assumir? Ou temos uma tendência a sempre arrumar uma justificativa, ou então a culpar as outras pessoas, ou as situações ao nosso redor,
para justificar o nosso fracasso, ou para não deixar que nós percebamos o erro que estamos cometendo. Então, a reflexão hoje é muito nesse sentido, né? Por exemplo, nós temos, por exemplo, nosso trabalho, né? Nós temos responsabilidades dentro do nosso trabalho, né? Então, se por acaso nós não estivermos exercendo a nossa função da maneira que é a adequada, né? Nós temos uma responsabilidade perante aquela empresa, perante aquele grupo, perante um meu superior, né? Então, eu não posso, se eu me vejo em situações muitas vezes de estar sendo advertido, ou estar sendo demitido, né? ou sofrendo qualquer tipo de sanção dentro do meu trabalho, né? Isso pode ser que eu esteja falhando nas responsabilidades que me são atribuídas para o exercício daquela função. Relacionamentos afetivos também, né? Quantas vezes a gente vê o padrão de qualidade de relacionamentos, pode ser entre companheiros, companheiras, filhos, filhas, enfim, pais e mães, né? Mas muitas vezes a qualidade da relação ela está em declínio e nós muitas vezes não conseguimos perceber que a responsabilidade maior daquele processo muitas vezes é nossa, né? Mas nós temos às vezes, né, uma tendência a achar que é sempre o outro que é o culpado, ou determinada situação que me leva a fazer aquilo, né? Então a gente sabe que esse processo é um processo delicado, porque tem muito a ver com o nosso orgulho, tem muito a ver com o nosso ego, né? Aquela questão da gente se perceber agindo de forma equivocada, isso não é um processo tão fácil, a gente sabe disso, né? Talvez até conosco mesmo, numa introspecção, talvez a gente até perceba que, caramba, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho uma responsabilidade aí nisso que está acontecendo. Mas nem sempre isso é fácil, nós sabemos disso. Mas é um grande exercício nós começarmos a pensar sobre isso, não é verdade? Então, por exemplo, coloquei aqui para a gente falar que, por exemplo, existem algumas escolhas que a gente faz na vida que a gente sabe que o resultado vai ser algo negativo, ou seja, são previsíveis, né? Então, eu escolho alguma coisa para fazer, mas eu já sei de antemão que aquilo não vai me gerar algo positivo, vai ser algo complicado, que vai prejudicar um grupo de pessoas, ou a pessoa que está à minha volta, enfim, né? Às vezes isso acontece, né? Então, quanto mais a gente tem essa percepção, vamos dizer que isso seja um agravante na questão do delito, vamos dizer. Delito, uma maneira geral de falar, né? Então, quando a gente não tem essa percepção, existe um atenuante. Por ignorância, a gente opta por fazer alguma coisa e aquela opção, ela depois a gente percebe, desconhecia que aquele processo iria gerar um problema. Mas quando a gente de antemão já sabe que aquilo ali vai ser problemático, vai gerar, enfim, alguma coisa ruim, aí realmente já é um agravante, porque a gente já sabia que aquilo ia ser daquela maneira, né? Então, não há dúvida que o uso do livre-arbítrio, como eu falei ali em cima do livre-arbítrio, né? O uso do livre-arbítrio, ele precisa ser algo exercido de forma consciente. A minha escolha, dentro do possível, ela precisa ser algo consciente. Ou seja, nós vamos pensar em algo a ser feito. Então eu vou refletir sobre aquilo, vou tentar discernir, vou tentar avaliar, vou tentar considerar todas as questões que vão ser consequências daquela escolha que eu vou fazer. É claro que isso não é tão fácil,
Porque muitas vezes nós vamos num rompante, no instinto, a gente acaba fazendo alguma coisa sem prestar atenção nesse detalhe que é fundamental. Pararmos para pensar, para avaliar, para pesar. Será que realmente vale a pena fazer isso? Não vale? Né? Então, dessa forma, se nós agíssemos dessa forma, nós teríamos uma chance muito grande de ter uma atitude responsável. Sem dúvida nenhuma. Nós, por exemplo, vamos dar um exemplo que está muito, é o que está acontecendo muito, né? Eu sei que se eu não usar a máscara no momento que nós estamos vivendo agora, eu sei que se eu não usar a máscara, aumenta a minha chance de ser contagiado, né, pelo coronavírus. Ou até mesmo de eu passar esse vírus, caso eu tenha de forma sintomática, para uma outra pessoa. Né? Então, isso é um exemplo. Eu sei que eu preciso, já cientificamente comprovado, que o uso da máscara diminui muito a minha chance de contrair o vírus. Mas se eu decido não usar essa máscara, obviamente eu já estou agravando as consequências caso elas ocorram. Né? Isso, se a gente parar para pensar, a todo instante nós deveríamos nos defrontar com essa situação. Pois se eu sei, né, que se eu ingerir bebida alcoólica e for dirigir depois, se eu sei que aquilo ali, poxa, eu não devo fazer aquilo, porque eu entendo que eu estou fora da minha consciência, vou dirigir um automóvel, posso causar um acidente. Se eu causo um acidente, isso é um agravante na situação. Né? Por quê? Eu tive toda a oportunidade de estabelecer um raciocínio e me deixei levar. Aí são vários os fatores que atuam nessa hora. Né? Cada um de nós vai reagir das mais variadas maneiras a partir dessa ideia, desse, como posso dizer assim, desse raciocínio, né? Porque muitas vezes nós fraquejamos, mas a gente sempre precisa lembrar que tudo que nós fazemos gera consequências e nós vamos sempre ser responsáveis por elas. E em algum momento nós vamos ter que responder pelas consequências desses atos que nós cometemos. Né? Então eu peguei uma página, a mensagem número 3 do livro Minutos de Sabedoria, né? Logo no início aqui, número 3. Aí o Pastorino fala uma coisa interessante. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Né? Então, logo aqui no começo, né, eu lembro que a minha assinatura no e-mail tem uma frase que eu sou fã dessa frase. Então, a minha assinatura lá no e-mail é aquela que fala que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Né? Como ele fala aqui no começo, nós vamos colher infalivelmente aquilo que nós houvermos semeado. Então muitas pessoas acham, como é que pode? Tem cara que faz tanta coisa ruim aí e não acontece nada com ele. Mas se nós restringirmos o nosso campo de visão, a nossa percepção apenas para essa vida, a gente vai realmente incorrer nesse raciocínio. Né? Mas, como ele fala aqui, se estamos sofrendo é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas, equivocadas do passado. Né? Então, esse raciocínio nos remete exatamente a essa necessidade de fazermos uma avaliação constante
em busca de sermos cada vez mais responsáveis, sem dúvida nenhuma, né? Por quê? Eu estou passando por alguma dificuldade. Poxa, qual é a responsabilidade que eu tenho em relação a isso? Então a gente faz um retrocesso, tenta fazer uma avaliação, tenta pensar se de alguma forma não somos nós os reais causadores daquilo. E que muitas vezes quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente vai ver que muitos dos sofrimentos, dos atropelos que a gente esteja passando, eles foram muitas vezes causados por nós, ou pelo menos fomos nós que iniciamos todo o processo. Então, se a gente fizer essa avaliação e a gente não conseguir identificar nessa atual vida algo que tenha feito com que eu esteja passando por aquele momento ou por aquela situação dolorosa, aí a teoria da reencarnação vai me trazer o alívio e vai me dar a certeza de que se eu estou passando por essa situação agora, é porque em algum momento lá atrás, e às vezes é muito lá atrás, eu fui o responsável por um ato e que hoje eu estou aqui na função no intuito de reparar aquilo que eu fiz lá atrás. Então é um estímulo, na verdade, né? Como ele fala aqui depois, ó. Fique alerta quanto ao momento presente, né? Ou seja, é fundamental que agora eu procure fazer tudo que esteja ao meu alcance, pensando o máximo possível, utilizando todo o meu despertar de consciência para identificar nas minhas ações aquilo que pode gerar problema, porque eu serei responsabilizado por aquilo. Então o que eu penso, o que eu falo, o que eu faça, tudo isso gera consequências. Poxa, Paulo, pensamento? Sim, pensamento. O nosso pensamento, ele é poderoso. Ele impacta a atmosfera do planeta. Então, que tipo de energia eu estou lançando para a atmosfera do planeta, para a psicosfera do planeta, né? Então, se eu quero ter um futuro muito melhor do que o presente que eu estou tendo, que eu estou vivendo agora, então o meu esforço ele deve ser constante, como ele fala aqui. Plante apenas sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade, né? Então, se eu tenho como, de forma consciente, escolher o que eu vou fazer, se eu passo a não ser mais movido por algo muito mais forte do que eu, se eu pelo menos começo a me empenhar em lutar contra aquelas tendências negativas que eu tenho, que muitas vezes me levam a situações dolorosas, eu preciso fazer isso. É algo absolutamente necessário, porque é dessa maneira que nós estamos construindo um futuro melhor para nós, né? Então, precisamos, sempre que nós nos defrontarmos com as consequências dos nossos atos, assumirmos a responsabilidade por aquilo que nós fizemos. Mas também sem culpa, sem aquela coisa de estabelecer um processo de culpa que vai até mesmo ser um efeito contrário. Não. Eu me responsabilizo, eu assumo o meu erro, né, e vou tentar fazer diferente, né? Vou pedir perdão, se for o caso, se eu tiver magoado alguém, se eu tiver prejudicado alguém, e vou tentar fazer diferente na próxima vez. Isso é fundamental, que nós assumamos essa nossa responsabilidade. E não fiquemos sempre colocando a culpa, sempre buscando nos outros ao nosso redor, ou na situação pela qual a gente está vivendo, a culpa por aquilo que, na verdade, se a gente for parar para pensar com toda humildade, nós vamos ver que muitas vezes nós somos os responsáveis pela aquele dissabor, por aquele sofrimento, por aquele momento angustioso que a gente está vivendo, angustiante, né, que a gente está vivendo. Tá bom, gente? Então eu vou propor a vocês uma harmonização. Eu quero que, se possível, claro, né, vocês fechem os olhos.
Fechem os olhos. E nós vamos pedir para essa energia poderosa que a gente sabe que nos envolve nesse momento, vou pedir para que sejamos envolvidos por essa energia. E essa energia nos abrace, nos envolva e nos ajude a percebermos de maneira clara a nossa responsabilidade nos atos que cometemos no dia a dia. Vamos deixar que essa energia massageie o nosso coração, a nossa mente, especialmente no sentido de podermos exercer a humildade de reconhecer que muitas vezes somos nós os verdadeiros responsáveis pelaquela situação desagradável que nós estamos vivenciando, ou pelo menos temos uma parcela de responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Então vamos pedir que essa luz poderosa, essa energia, ela suavize o nosso coração, a nossa mente, a fim de que nós sejamos fortes, corajosos, para assumir a parte que nos compete na busca da responsabilidade pelas nossas ações. E a gente agradece a essa força poderosa, a esse Deus universal, a fim de que sigamos em frente, realizando tudo aquilo que nós precisamos realizar em prol de um futuro melhor para as nossas vidas. Agradeçamos a essa força poderosa que vai permanecer conosco e que sigamos em frente, meus amigos. Se alguém lembrou da aguinha, quero, antes de encerrar, agradecer mais uma vez a presença de vocês, tanto aqui no Facebook quanto lá no Instagram. Todos vocês que vão ver depois esse vídeo, meu muito obrigado. E pedir, como eu falei no início da nossa transmissão, pedir que vocês compartilhem, vocês marquem as pessoas lá no Story, enfim, compartilha no Story do Instagram, aí no Facebook, marquem as pessoas, convidem as pessoas, inscrevam-se lá no canal, ativem lá o sininho para receber as transmissões, enfim, vamos tentar aumentar o número de pessoas alcançadas por esse projeto. Eu agradeço imensamente pelo carinho de vocês, pela força que vocês enviam para mim, para o projeto. Um beijo no coração de todos, que vocês tenham uma ótima semana. Vamos exercitar essa questão da responsabilidade durante essa semana, e na semana que vem nós vamos ver como é que vocês, como nós nos saímos diante dessa tarefa. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês, até